A engenharia mecânica em si, ela envolve o projeto, construção, análise, operação e manutenção de sistemas mecânicos, como motores, veículos, máquinas e sistemas termodinâmicos para todo tipo de indústria. O engenheiro mecânico, ele aplica as leis da matemática e física para desenvolver diversas soluções de melhoria para a sociedade, por meio de máquinas, equipamentos, ferramentas e automações. Entre suas funções, podemos identificar algumas mais recorrentes, como a supervisão de processos, gestão de projetos, definição de normas de segurança e realização de vistorias, como emissão de laudos, relatórios e pareceres técnicos. Ainda dá para fazer as seguintes atividades: manutenção e controle de qualidade de equipamentos, elaboração de estudos e pesquisa que ajudam a otimizar algum sistema ou serviço, e desenvolvimento de instalações e outros projetos. Projetos é uma responsabilidade desafiadora, mas nada é criado sem um bom projeto e planejamento estratégico. Logo, o engenheiro mecânico pode ficar por conta desta etapa, coordenando equipes e desenvolvendo soluções, peças, sistemas, ferramentas, produtos e o que mais for necessário de acordo com as demandas do mercado. A gestão é uma área bem próxima de projetos, mas esse setor cuida mais das linhas de produção de determinada indústria. O engenheiro, ele lidera e supervisiona toda a cadeia produtiva, do planejamento à modificação de algum material, por exemplo. O profissional encarregado pela manutenção, ele se responsabiliza pelo funcionamento correto de todos os equipamentos, maquinários e demais ferramentas de uma empresa ou indústria. Afinal de contas, um mínimo defeito pode interromper uma produção inteira, causando sérios prejuízos aos negócios. Na área de pesquisa e docência, o profissional ele vai formar novos engenheiros para o mercado e vai contribuir com estudos, pesquisas, otimizações e descobertas na área. Para isso, a qualificação não para na graduação, sendo necessária uma especialização a título de mestrado ou doutorado. Agora vamos falar um pouquinho sobre a média salarial do engenheiro mecânico. Eu fiz uma pesquisa na cidade de Araraquara, porque aqui que nós estamos tendo o curso. Então, o engenheiro mecânico trabalhando na cidade de Araraquara, ele ganha entre R$ 6.432 e R$ 39. Isso, é a média do piso salarial em 2021, de acordo com convenções coletivas e dissídios. E o teto é de R$ 9.992,65, sendo que a média salarial fica em R$ 7.047,74 por uma jornada de 44 horas semanais. Eu disponibilizei para vocês nos materiais complementares o link onde vocês podem fazer essa simulação. Então, como que eles fazem? Todas as empresas que registram os seus profissionais e disponibilizam a informação para esse site em si, eles fazem a média desses profissionais, tá? Então, essa média depende do número de pessoas que estão registradas lá e serve para vocês terem aí uma ideia, tá? Então, esses dados são gerados de acordo com a pesquisa do salário.com.br, junto com os dados oficiais do CAGED, com uma amostragem, nesse caso aqui para Araraquara, de 8 salários de profissionais admitidos e desligados oficialmente pelas empresas. E aqui, nessa figura, vocês podem observar mais detalhadamente, o salário do engenheiro mecânico em Araraquara. Então, aqui tem, o salário mensal, anual, por semana e por hora. Eu vou apresentar para vocês também a média salarial de um engenheiro mecânico na cidade de São Paulo. Então, aqui, na cidade de São Paulo, ele ganha entre R$ 8.242 e R$ 15.725, sendo que a média, fica em R$ 9.030 para uma jornada de 42 horas. Então, aqui vocês podem observar que a média salarial ela é maior para uma jornada de trabalho menor. Então, a gente vai ver o que pode influenciar essas diferenças grandes aqui. E aqui nós temos a figura, especificando isso que acabei de falar
aqui para vocês. A média salarial, então, do engenheiro mecânico, como essa profissão ela é regulamentada pela Lei 4.950, de 22 de abril de 1966, isso significa que existe um piso salarial que deve ser respeitado. Então, para uma jornada diária de 6 horas, esse piso salarial é de 6 salários mínimos. Para uma jornada diária de 7 horas, 7 e salários mínimos e meio. E para uma jornada de 8 horas, 8 salários mínimos e meio. Os rendimentos, então, de um engenheiro mecânico, eles podem variar de acordo com a empresa e de acordo com a região. Vamos falar um pouquinho agora, né, sobre as oportunidades para os engenheiros mecânicos. A profissão do engenheiro ela é importante para o desenvolvimento de qualquer país. Assim, quem escolhe fazer uma faculdade de engenharia mecânica tem uma carreira brilhante pela frente. A graduação em engenharia mecânica, ela habilita o engenheiro mecânico como um bacharel em sua área, de modo a atuar em diferentes setores ligados à sua formação. A engenharia é um setor em que os profissionais são treinados para resolver qualquer problema da sua área, através de soluções práticas baseadas em conhecimentos técnicos e científicos. Além disso, a engenharia também viabiliza o conhecimento de todos os detalhes sobre os processos da empresa em que os profissionais atuam. Já que a demanda ocorre em diferentes segmentos, a colocação do recém-formado costuma ser rápida, mas você deve investir em autodesenvolvimento profissional se quiser garantir o seu espaço. De acordo com o técnico de planejamento e pesquisa do IPEA, o Bruno Araújo, o IPEA é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ele diz que a importância dos engenheiros está relacionada ao fato deles serem responsáveis pela realização da convergência tecnológica, ou seja, eles são capazes de adaptar as tecnologias de ponta que são desenvolvidas dentro da faculdade ou no exterior para o trabalho e para o contexto das empresas em que elas precisam ser aplicadas. Ainda segundo ele, a engenharia é a área sobre a qual todos os países do exterior prestam atenção e investem. Isso porque a profissão também influencia diretamente a área de inovação e de tecnologia. De acordo com os estudos realizados pelo IPEA, há uma escassez de engenheiro no mercado de trabalho, não pela falta de profissionais formados, mas pela falta de profissionais qualificados para exercer as atividades. O que demanda que, por mais que o mercado precise de profissionais, ainda se encontra em posição de escolha. Sendo assim, os profissionais de engenharia eles precisam de melhor qualificação se quiserem ingressar no mercado, além da necessidade de se atualizar para enfrentar os novos desafios da profissão, principalmente nesse momento que nós estamos vivenciando, que seria o pós-pandemia, né? Quando a gente enfrentar isso no pós-pandemia. Tecnologias de impressão 3D, realidade aumentada, inteligência artificial, internet das coisas, Big Data, por exemplo, começaram a fazer parte do dia a dia de diferentes profissões, incluindo as engenharias. Então, os projetos eles devem cada vez ser mais avançados, né, sendo crucial dominar essas tendências para permanecer competitivo no mercado. Mesmo, né, em um cenário de incerteza, como é nosso cenário atual, é possível fazer algumas previsões. É provável que a engenharia continue a ser uma das profissões mais valorizadas no país, devido à necessidade de infraestrutura, saneamento e moradia, que são setores deficitários e ficaram parados nesse momento de crise econômica. Um estudo do IPEA, né, relembrando esse estudo, mostra as necessidades de profissionais de engenharia no mercado de trabalho. Isso se deve muito porque alguns desses profissionais se formam e optam por trabalhar em outras áreas. O profissional de engenharia tem em sua formação a capacidade de resolver problemas dos mais simples aos mais complexos relacionados à sua área de atuação.
Esse estudo do IPEA, ele mostra que menos da metade dos engenheiros exercem ocupações típicas de engenharia. Então, menos da metade, no caso, seriam 41%, de acordo com essa pesquisa. Segundo essa projeção do IPEA, não há escassez desses profissionais, mas a falta de profissional qualificado. O motivo de muitos engenheiros ingressarem em outras áreas é por não conseguirem colocação no mercado de trabalho dentro da categoria e também por não obterem salários compatíveis com o nível de formação, encontrando isso em outras áreas. Os conhecimentos adquiridos na faculdade, eles são padrão, ficando deficitário o acompanhamento das reais demandas do mercado e a evolução de novas tecnologias. Por isso, ainda é baixo o número de pessoas com experiência e capacitação suficientes para assumir cargos altos, como, por exemplo, os cargos de gerência. Por esse motivo, as grandes organizações carecem de líderes para conduzir seus projetos de engenharia. E é aí que vem a oportunidade para vocês. Enquanto o mercado está cheio de graduados, são poucos aqueles que se destacam para assumir posições no topo da hierarquia empresarial. É hora dos profissionais investirem em formação e experiência profissional para que sejam requisitados nos próximos anos. A versatilidade da profissão de engenharia, ela abre uma janela para inúmeras possibilidades de atuação. Além disso, profissionais bem qualificados conseguem ingressar em empresas que, além de pagar melhores salários, investem na continuação da qualificação e ainda agregam benefícios à remuneração.